Imagine viver em uma terra onde você é escravizado por um povo estrangeiro e cruel, onde tudo o que você planta e constrói é roubado e destruído por esse povo, e a única coisa que resta é a fome e o medo. Foi exatamente assim que os israelitas viveram durante 7 anos, sob a opressão brutal dos midianitas. E é aí que começa a história de Gideão, um homem comum, cheio de medos e dúvidas, que foi escolhido por Deus para enfrentar um exército imbatível. Mas como isso aconteceu? Por que o povo escolhido de Deus se viu escravizado por seus inimigos? A resposta está em uma lição que ecoa até os dias de hoje: a desobediência. Após a morte de Josué, os israelitas começaram a se afastar de Deus, trocando a fé no Deus único pela adoração de ídolos estrangeiros. Eles adotaram os costumes pagãos das nações vizinhas e se esqueceram das leis e das promessas de Deus. Como consequência, Deus permitiu que os midianitas, um povo nômade e cruel, invadissem suas terras, devastando suas colheitas e deixando-os na miséria. Foi nesse cenário de desespero, quando tudo parecia perdido, que o povo finalmente clamou a Deus por ajuda. Então Deus ouviu o clamor do povo e chama Gideão, um homem comum, mas que Deus escolheu para libertar Israel de seus opressores. Mas como um simples agricultor, cheio de dúvidas e medos, poderia liderar uma nação inteira contra um exército imbatível? Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora é a história de uma fé que transformou o impossível em realidade. Fique comigo até o final, porque essa jornada vai mexer com suas emoções e te mostrar o poder da obediência e da confiança em Deus. Agora imagine estar em meio ao caos, sentindo-se pequeno, invisível, escondido da destruição que devasta tudo ao seu redor. É nesse cenário sombrio e desesperador que encontramos Gideão, um homem comum, alguém que nunca imaginou ser mais do que um simples agricultor. Ele está malhando trigo em segredo, tentando se manter longe dos inimigos que assolam sua terra. E então, em um piscar de olhos, o improvável acontece. Um anjo aparece trazendo uma mensagem que muda tudo. O Senhor está contigo, homem valente. Valente? Gideão mal pode acreditar no que ouve. Como alguém tão comum pode ser chamado de valente? Tomado pela dúvida e pelo medo, ele questiona: se o Senhor está conosco, por que tudo isso aconteceu? Mas a resposta que vem é ainda mais chocante. Gideão não é apenas alguém. Ele é o escolhido para salvar Israel das mãos de um exército opressor. A responsabilidade de libertar um povo inteiro cai sobre seus ombros. A pressão é esmagadora. O medo é palpável. Imagine-se no lugar de Gideão, ouvindo que a missão de sua vida é enfrentar o impossível. Ao receber o chamado, Gideão já não é mais o mesmo homem. Mas ainda assim, a dúvida persiste, como uma sombra em seu coração. Como poderia ele, um homem tão simples, liderar uma nação inteira rumo à liberdade? O peso dessa responsabilidade é esmagador, e Gideão sabe que precisa de algo mais para acalmar suas incertezas. Então, ele toma uma decisão ousada, um ato que revela tanto sua coragem quanto seu medo. Ele desafia Deus a lhe dar um sinal. Gideão pega um pedaço de lã e o coloca no chão. Com o coração acelerado, ele faz um pedido audacioso: que ao amanhecer a lã esteja molhada de orvalho, mas que todo o chão ao redor permaneça seco. Imagine a tensão daquela noite. Gideão, sozinho, olhando para o céu, esperando por uma resposta. O que ele faria se seu pedido não fosse atendido? A dúvida poderia consumi-lo, e a missão estaria comprometida antes mesmo de começar. Mas ao amanhecer, o milagre acontece. Quando Gideão se aproxima da lã, ele vê que ela está encharcada, enquanto o chão ao redor está seco. Um sinal claro e inegável de que Deus está com ele. A emoção de Gideão é palpável, mas ao mesmo tempo, seu medo não desaparece, porque ele sabe que uma prova não é suficiente para acalmar suas dúvidas mais profundas. Então, em um momento de grande vulnerabilidade, Gideão pede mais um sinal. Desta vez ele inverte o pedido: que a lã permaneça seca e que o chão ao redor esteja molhado de orvalho. Agora, imagine a pressão aumentando. Será que Deus responderá novamente? Será que Gideão está pedindo demais? Quando o novo dia nasce, Gideão se aproxima da lã com o coração na boca. E mais uma vez, o impossível se torna realidade. A lã está seca e o chão ao redor molhado. Neste instante, todas as dúvidas começam a dissipar-se. Gideão entende que sua missão é real, que o chamado é divino e que Deus está ao seu lado em cada passo. Mas
Mas, com essa confirmação, o peso da responsabilidade cresce ainda mais. Agora, não há como voltar atrás. A prova da fé de Gideão foi passada, mas o verdadeiro teste ainda está à frente. A curiosidade e a tensão se misturam, porque a partir daqui, Gideão está prestes a enfrentar desafios que vão além do que ele jamais imaginou. E você, está preparado para o que vem a seguir? Porque a jornada de Gideão está apenas começando. Mas antes de continuarmos, confira se você já é inscrito no canal. Seu apoio é importante para continuarmos produzindo vídeos que levam a palavra de Deus. Vamos continuar a emocionante história de Gideão. Com os sinais de Deus gravados profundamente em seu coração, Gideão finalmente começa a reunir um exército para enfrentar os poderosos midianitas. E, para sua surpresa, 32.000 homens respondem ao seu chamado, prontos para lutar ao lado dele. É uma visão grandiosa e, por um breve momento, Gideão sente que a vitória é possível. Mas então, no auge da sua confiança, Deus faz um pedido que desafia toda a lógica humana. Ele diz a Gideão que seu exército é grande demais. Sim, você ouviu certo, grande demais. Mas como pode ser? Como alguém pode ter homens demais para uma batalha contra um inimigo tão numeroso e cruel? Imagine o choque, a dúvida e o medo que devem ter tomado conta de Gideão naquele instante. Como ele, um homem que já estava lutando contra a insegurança, poderia compreender essa ordem divina? Mas Gideão, em uma demonstração de fé que ultrapassa todo o entendimento, obedece sem hesitar. Deus queria garantir que a vitória de Israel não fosse atribuída à força do exército, mas ao poder de sua mão divina. Então, Gideão faz algo impensável. Ele se vira para seus soldados, homens que deixaram suas famílias, suas vidas para trás, e lhes diz: quem estiver com medo pode voltar para casa. A pausa, o silêncio após essas palavras deve ter sido ensurdecedor. E, incrivelmente, 22.000 homens, mais da metade de seu exército, abandonam o campo. Imagine ver milhares de soldados, aqueles em quem você depositava sua esperança, virando as costas e indo embora. O que restava? Apenas 10.000 homens. Mas o teste ainda não havia terminado. Deus, em sua sabedoria, pede a Gideão para levar os homens restantes ao rio para beber água. E aqui, a fé de Gideão é novamente testada. A forma como cada homem bebe da água vai determinar quem ficará para lutar. É uma prova sutil, quase incompreensível. Mas Gideão obedece. Ele observa cada gesto, cada movimento, sabendo que o destino de seu povo depende disso. E no final, apenas 300 homens são escolhidos para permanecer ao seu lado. 300 de um exército de 32.000, restaram apenas 300 guerreiros. Agora tente imaginar o que Gideão deve estar sentindo. Ele começou essa jornada com dúvidas. Foi confortado por sinais divinos, mas agora está diante de uma realidade aterradora. Como pode um exército de 300 enfrentar um inimigo que se estende como um enxame de gafanhotos, tão numeroso que seus camelos eram incontáveis como a areia da praia? O medo deve estar roendo suas entranhas, mas a fé em um Deus que o chamou e o guiou até aqui, o mantém firme. E você? Você consegue sentir a tensão, o medo, mas também a coragem que está nascendo dentro de Gideão? Porque o que vem a seguir é um dos momentos mais intensos e impressionantes dessa história. Com apenas 300 homens, Gideão está prestes a desafiar o impossível. A batalha final se aproxima e ela será travada de uma forma que você jamais imaginou. Prepare-se, porque o próximo passo de Gideão vai deixar você sem fôlego e cheio de expectativa. Gideão está à beira da batalha decisiva. Imagine a tensão em seus ombros, o peso da responsabilidade sobre ele e seus 300 homens. Eles estão prestes a enfrentar uma força inimiga tão vasta e numerosa que seria impossível contar os soldados. Um exército imenso, pronto para esmagar qualquer oposição. E Gideão,
em vez de ser esmagado pelo medo, faz algo que desafia a lógica, algo que só pode ser explicado por uma fé inabalável. Deus o guia com uma estratégia que parece impossível, até insana aos olhos humanos. Deus instrui Gideão a armar seus homens, não com espadas e escudos, mas com trombetas, cântaros vazios e tochas. Isso mesmo, nada de armas tradicionais, nada que qualquer general em sã consciência escolheria para uma batalha desse tamanho. Mas Gideão confia. Ele sabe que essa é a batalha de Deus e que Deus tem um plano perfeito. Imagine a cena. Os homens de Gideão, escolhidos a dedo, olham para essas ferramentas inusitadas e se preparam para seguir ordens que parecem desafiar toda a lógica da guerra. Mas eles não hesitam. Eles confiam no seu líder e Gideão confia em Deus. É noite. O acampamento dos midianitas está mergulhado em escuridão e silêncio. Milhares de soldados dormem, confiantes em sua superioridade numérica. Mal sabem eles que estão prestes a enfrentar o inimaginável. Gideão divide seus 300 homens em 3 grupos. Eles se espalham ao redor do acampamento inimigo, cercando-o silenciosamente. O que está prestes a acontecer desafia a compreensão. É o tipo de plano que ninguém poderia prever, uma estratégia que só poderia ter vindo diretamente de Deus. E então, no momento exato, Gideão dá o sinal. Imagine o silêncio absoluto da noite sendo quebrado subitamente por um som estrondoso. As trombetas começam a soar, ecoando por todo o vale. Um som tão poderoso e inesperado que deve ter feito o sangue dos midianitas gelar. Ao mesmo tempo, os cântaros são quebrados, criando um estrondo que reverbera na escuridão. As tochas brilham intensamente, transformando a noite em dia, lançando uma luz ofuscante que parece cercar o acampamento por todos os lados. O pânico toma conta dos midianitas. Eles acordam em desespero, desorientados, acreditando que estão sendo atacados por um exército muito maior. O caos é absoluto. Na confusão, sem saberem de onde vem o ataque, eles se voltam uns contra os outros, empunhando suas espadas, no que se transforma em uma batalha de autoaniquilação. Milhares de soldados, tomados pelo medo e pela confusão, começam a lutar entre si, enquanto os 300 homens de Gideão observam, tocando suas trombetas e segurando suas tochas. Agora, imagine Gideão assistindo a tudo isso se desenrolar. Ele, que começou essa jornada cheio de dúvidas, agora vê o plano de Deus se cumprir diante de seus olhos. A estratégia divina, que parecia tão incompreensível, funciona perfeitamente. Não apenas porque os midianitas são derrotados, mas porque essa vitória foi alcançada sem que Gideão e seus homens precisassem levantar uma única espada. É uma vitória do poder de Deus, uma demonstração clara de que, quando você confia plenamente em Deus, o impossível se torna possível. Sinta a adrenalina, a emoção, o alívio que deve ter inundado o coração de Gideão naquele momento. Ele, que começou com medo e dúvidas, agora se encontra no centro de uma das maiores vitórias de Israel. Tudo porque escolheu confiar em Deus. Você consegue imaginar a magnitude desse momento? É uma reviravolta que desafia a realidade, uma vitória que não faz sentido aos olhos humanos, mas que é absolutamente perfeita aos olhos de Deus. Mas a história ainda não acabou. O que acontecerá a seguir? O que o futuro reserva para Gideão e seu povo? A batalha pode ter sido vencida, mas a história de Gideão ainda guarda revelações e lições poderosas. Gideão começou como um homem cheio de dúvidas, inseguro e temeroso. Mas através da sua fé e obediência, ele foi transformado em um líder corajoso, capaz de realizar o impossível. Sua história é um poderoso lembrete de que, mesmo quando nos sentimos pequenos e incapazes, Deus pode usar nossas fraquezas para realizar grandes coisas. É um chamado para confiar em Deus, mesmo quando o caminho parece incerto, e para acreditar que com Ele nada é impossível. Agora pense no impacto que essa história pode ter em sua própria vida. Quantas vezes você se sentiu como Gideão, duvidando de sua capacidade, questionando se é forte o suficiente para enfrentar os desafios que aparecem à sua frente?
A história de Gideão nos mostra que não precisamos ser fortes por nós mesmos. Quando confiamos em Deus, Ele nos dá a força, a coragem e a estratégia para vencer qualquer batalha. Se essa história tocou seu coração, se você se sentiu inspirado por essa incrível jornada de fé e coragem, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Vamos espalhar essas mensagens poderosas, porque todos nós temos batalhas para enfrentar, e a história de Gideão nos lembra que, com Deus ao nosso lado, podemos vencer qualquer uma delas. Até o próximo vídeo.